Neste vídeo, nós vamos investigar João capítulo 19, versículos 23 e 24 menos, a passagem que revela que a túnica de Jesus era tão valiosa que soldados romanos preferiram sortear ela destruí-la. E o que você vai aprender aqui pode mudar completamente a forma como você enxerga dinheiro, fé e prosperidade. Eu preciso te contar uma coisa que talvez ninguém nunca te contou na igreja. Jesus Cristo tinha um tesoureiro para reler essa frase. O homem que muitos acreditam que vivia na miséria, que não tinha onde reclinar a cabeça, que supostamente rejeitava qualquer forma de riqueza. Esse mesmo homem designou alguém da sua equipe para cuidar exclusivamente do dinheiro. O nome desse tesoureiro? Judas Iscariot. E isso não é interpretação minha menos, está em João capítulo 12, versículo 6. O texto diz, com todas as letras, que Judas era quem trazia a bolsa. A palavra grega é glossókomon, que literalmente significa cofre, caixa de depósitos. E aqui está a pergunta que quase ninguém faz. Se Jesus não tinha dinheiro nenhum, para que ele precisava de um cofre? Para que designar alguém para administrar recursos? Se não existiam recursos para administrar? Essa é a contradição que abre a nossa investigação hoje. Porque existe uma narrativa muito popular no cristianismo, uma narrativa que diz que Jesus era praticamente um mendigo, que pobreza extrema é sinal de santidade e que cristão de verdade não deveria se preocupar com dinheiro. Mas quando a gente abre a Bíblia e lê com atenção, o que encontra é uma história completamente diferente. Antes de entrar nas evidências bíblicas, eu quero te apresentar alguém. O nome dela é Renata. 34 anos. Assistente administrativa em uma clínica odontológica em Campinas, interior de São Paulo, salário de R$ 2.800 por mês. A Renata cresceu em uma igreja onde o pastor repetia uma frase quase todo domingo. Deus não precisa do seu dinheiro, ele precisa do seu coração desprendido. E olha, a frase em si não está errada. Mas o que a Renata absorveu dessa frase, ao longo de 20 anos ouvindo, foi algo muito mais profundo e muito mais perigoso. Que se preocupar com dinheiro é um sinal de fraqueza espiritual. Então, quando a Renata recebeu uma promoção no trabalho com um aumento de R$ 600, sabe o que ela sentiu? Culpa, não alegria. Não gratidão, culpa. Porque em algum lugar lá dentro, ela acreditava que ganhar mais era se afastar de Deus, que viver com pouco era uma forma de imitar Jesus, que a escassez era prova de fé. E foi essa crença que fez a Renata, durante 6 anos consecutivos, recusar 3 oportunidades de crescimento profissional, nunca investir um centavo sequer e acumular 11 mil reais em dívidas de cartão de crédito. Porque se Deus quisesse que eu tivesse mais, Ele daria. A Renata não tinha um problema financeiro. A Renata tinha um problema teológico. E talvez você também. Mas para entender onde essa crença nasceu e por que ela está errada menos, a gente precisa voltar 2000 anos e fazer algo que pouca gente faz: investigar as finanças reais de Jesus de Nazaré. Vamos tratar isso como uma investigação. Eu vou te apresentar 5 evidências bíblicas, todas com capítulo e versículo, que mostram que Jesus não apenas não era miserável, como administrava recursos com estratégia e inteligência. E aqui está o detalhe que quase ninguém percebe: essas evidências não estão escondidas, estão nos evangelhos. Qualquer pessoa pode ler. Mas a narrativa cultural é tão forte que a maioria das pessoas simplesmente passa por cima delas. Evidência número 1, o financiamento recorrente. Lucas, capítulo 8, versículos 1 a 3, esse texto diz algo extraordinário. Ele descreve que Jesus viajava de cidade em cidade pregando, acompanhado dos 12 discípulos, e que algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças os acompanhavam e os serviam com os seus bens. O texto cita 3 nomes: Maria Madalena, Joana Menos, esposa de Cusa, administrador de Herodes, e Susana, e diz, e muitas outras. Agora presta atenção nesse detalhe. Joana era esposa de Cusa, um alto funcionário do governo de Herodes. Estamos falando de uma mulher da elite polífaca da Galileia. O teólogo Kenneth Bailey, no livro Jesus Trumida Listernais, explica que o verbo grego usado aqui, de konon menos, indica sustento contínuo e organizado. Não era uma ofertinha eventual, era patrocínio regular. Jesus tinha o que hoje chamaríamos de doadores recorrentes. E não eram pessoas simples, eram mulheres de recursos significativos. E foi exatamente aqui que a narrativa do Jesus miserável começa a desmoronar. Evidência número 2, o cofre e o tesoureiro. Já falamos de João 12,
6 menos Judas carregava bolso glossocomon. Mas tem um detalhe a mais que aparece em João capítulo 13, versículo 29, nesse texto. Durante a última ceia, quando Judas sai da mesa, os outros discípulos pensam que Jesus mandou ele fazer uma de duas coisas: comprar o que era necessário para a festa, ou dar algo aos pobres para... Pensa comigo. Os discípulos acharam completamente normal que Judas saísse para comprar coisas ou para distribuir dinheiro aos necessitados. Isso significa que havia dinheiro suficiente no cofre para cobrir despesas de consumo e ainda sobrar para a caridade. Isso não é pobreza, isso é orçamento, isso é fluxo de caixa. O teólogo Craigbar, no livro Need of No Riches, argumenta que Jesus vivia no que ele chama de suficiência digna, nem opulência, nem miséria. Havia planejamento, havia gestão, havia propósito em cada real administrado. Evidência número 3, a túnica sem costura. E aqui está a evidência que talvez seja a mais visual de todas. João, capítulo 19, versículos 23 e 24, Jesus está na cruz. Os soldados romanos dividem suas roupas entre si. Mas quando chegam à túnica menos, o texto grego usa a palavra chite, n menos eles param. Porque essa túnica era sem costura, tecida de alto a baixo numa só peça. E aqui o detalhe que muda tudo: em vez de rasgá-la em partes, os soldados decidem sortear quem ficaria com ela inteira. Soldados romanos, homens endurecidos pela guerra, pararam diante de uma peça de roupa e decidiram que ela era valiosa demais para ser destruída. Estudos de arqueologia têxtil do primeiro século mostram que túnicas sem costura eram peças caras, frequentemente feitas de linho de alta qualidade ou até lã trabalhada. Não eram roupas de mendigo. Eram roupas de alguém com acesso a recursos. Evidência número 4, a logística de alimentar multidões. Mateus, capítulo 14, versículos 13 a 21, a multiplicação dos pães e peixes. Sim, é um milagre menos, mas antes do milagre, tem uma frase que quase ninguém destaca. Os discípulos vêm até Jesus e dizem: manda o povo embora, para que vão às aldeias e comprem comida. E Jesus responde: não precisam ir embora, deem vocês mesmos de comer a eles. O problema não era a falta de vontade. E Filipe, em João, capítulo 6, versículo 7 menos, faz uma conta rápida. 200 denários de pão não seriam suficientes para dar um pedaço a cada um. 200 denários era o equivalente a cerca de 8 meses de salário de um trabalhador comum. E Filipe usou esse número como referência menos, o que sugere que aquela equipe operava com valores dessa magnitude, não eram centavos. Mas aqui está o que mais impressiona nessa cena. Evidência número 5, a prestação de contas final. Lucas, capítulo 22, versículos 35 e 36, pouco antes de ser preso. Jesus pergunta aos discípulos: quando eu mandei vocês sem bolsa, nem sacola, nem sandálias, faltou alguma coisa? E eles respondem: nada. Essa é a prestação de contas mais poderosa de toda a Bíblia sobre gestão financeira. Jesus administrou recursos para sustentar pelo menos 13 pessoas em viagens constantes durante 3 anos inteiros. E no final, pergunta: faltou algo? A resposta é não. Isso não é miséria. Isso é excelência em gestão. Então, se a Bíblia mostra tudo isso com clareza, de onde veio a ideia de que Jesus era miserável? A resposta é mais histórica do que bíblica. Grande parte dessa narrativa vem de movimentos ascéticos dos primeiros séculos do cristianismo, menos monges que faziam votos de pobreza absoluta e, para justificar sua prática, reinterpretaram os textos sobre Jesus enfatizando apenas os versículos que pareciam apoiar a renúncia total. Frases como as raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, que está em Mateus 8:20, foram tiradas do contexto. Jesus não estava descrevendo sua condição financeira permanente. Ele estava falando sobre a natureza itinerante do seu ministério. Era uma declaração sobre missão, não sobre miséria. O teólogo Darolbo, no seu comentário sobre Lucas, explica que no contexto do primeiro século, essa frase seria entendida como eu não tenho residência fixa, não como eu sou indigente. Era a realidade de alguém que viajava constantemente. Imagine um executivo que vive em hotéis, por causa do trabalho menos, ninguém diria que ele é pobre por não ter casa fixa. E foi assim que, ao longo dos séculos, uma narrativa cultural foi se consolidando. Uma narrativa que não é bíblica. É cultural. E ela tem consequências reais na vida de pessoas reais. Pessoas como a Renata. Lembra da Renata? Assistente administrativa,
Campinas, aquela culpa silenciosa cada vez que o salário subia? Um dia, a irmã dela menos que não era cristã, fez uma pergunta simples durante um almoço de domingo. Renata, se Deus te deu inteligência para trabalhar e capacidade para crescer, por que você acha que ele ficaria bravo se você crescesse? A Haná não soube responder. E aquela pergunta ficou reverberando na cabeça dela por semanas. Até que ela decidiu fazer algo que nunca tinha feito: estudar o que a Bíblia realmente diz sobre dinheiro. Não o que o pastor repetia, não o que a cultura da igreja dizia. O que o texto diz e o que ela encontrou mudou tudo. Mas antes de contar o que aconteceu com a Renata, eu preciso te mostrar as 3 armadilhas que o mito do Jesus miserável cria na vida financeira de qualquer cristão. Porque se você se identifica com alguma delas, essa pode ser a raiz do problema. Armadilha número 1, a culpa por prosperar. Essa é a mais silenciosa e talvez a mais destrutiva. A pessoa recebe um aumento, fecha um contrato, tem um mês bom nos negócios. E em vez de agradecer e administrar bem aquele recurso, sente um desconforto, como se prosperidade fosse pecado. Como se ganhar mais fosse automaticamente ganância. Mas a Bíblia nunca condena a prosperidade. A Bíblia condena a idolatria ao dinheiro, que é coisa completamente diferente. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10 não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Diz que o amor ao dinheiro é a raiz. A diferença entre ter dinheiro e ser possuído pelo dinheiro é a diferença entre um cristão próspero e um idólatra. E quando você entende isso, a culpa começa a perder força. Armadilha número 2, a negligência com planejamento. Se Deus vai prover tudo, para que planejar? Se o Senhor cuida dos lírios do campo, para que fazer reserva de emergência? Essa lógica parece espiritual, mas é preguiça disfarçada de fé. Provérbios, capítulo 21, versículo 5 diz: os planos bem elaborados levam à fartura, mas a pressa excessiva, à pobreza. Provérbios 6, versículo 6 a 8 manda o preguiçoso olhar para a formiga menos que armazena que se prepara que planeja o inverno no verão. O próprio Jesus menos, como vimos, tinha tesoureiro, tinha cofre, tinha financiadores organizados. Ele não improvisava. Ele planejava. E aqui está o problema real dessa armadilha, quando um cristão recusa planejar suas finanças porque Deus vai prover. Ele, na verdade, está transferindo para Deus uma responsabilidade que Deus já lhe deu. É como o servo da parábola dos talentos que enterrou o dinheiro menos achando que estava sendo prudente, quando na verdade estava sendo negligente. Armadilha número 3, a resistência a investir e multiplicar. Essa é a consequência lógica das 2 anteriores. Se prosperar é pecado e planejar é falta de fé, então investir é o quê? Ganância pura, certo? Errado. Mateus 25, versículos 14 a 30, a parábola dos talentos. O Senhor entrega recursos aos seus servos e espera que eles multipliquem. O único servo punido é justamente aquele que não fez nada com o que recebeu. A expectativa de Deus não é que você viva com o mínimo. A expectativa é que você administre e multiplique o que recebeu. Não para acumular menos, mas para gerar impacto. Para cuidar da sua família, para abençoar outros, para construir algo que dure. Eclesiastes, capítulo 11, versículos 1 e 2 diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Isso é diversificação. Isso é investimento com sabedoria. Há 3.000 anos, Salomão já ensinava gestão de risco. Existe um conceito bíblico que, quando você entende de verdade, muda sua relação com o dinheiro para sempre. É o princípio da mordomia. A ideia é simples, mas profunda. Nada do que você tem é seu. Tudo pertence a Deus. Você é apenas um administrador, um mordomo dos recursos que Ele colocou nas suas mãos. E quando você absorve isso, algo muda. Porque se o dinheiro não é seu, então a culpa por ter não faz sentido. Você não está enriquecendo para si mesmo, está administrando para Deus. E se você é um administrador de Deus, então a negligência que é o pecado. Deixar o recurso parado, sem gestão, sem multiplicação, sem impacto, isso sim é falhar na missão. Jesus entendia isso perfeitamente. Cada real que passava pelo cofre de Judas tinha um propósito: sustentar o ministério, alimentar os famintos, viajar para a próxima cidade, ajudar os pobres. Não havia desperdício. Não havia acumulação vazia. Havia gestão com propósito. E esse é o modelo financeiro que Jesus nos deixou. Não pobreza, não riqueza ostensiva.
Gestão com propósito e generosidade estratégica. Lucas 16:10 resume tudo: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Se você não administra bem os 100 reis que tem hoje, por que Deus confiaria 1000 amanhã? A Renata começou a estudar a Bíblia por conta própria. Leu Lucas 8, descobriu que Jesus tinha financiadores. Leu João 12:13, descobriu o cofre e o tesoureiro. Leu a parábola dos talentos com olhos novos. E uma noite, sentada na cama, com o celular na mão e uma planilha de gastos aberta pela primeira vez na vida, ela chorou, não de tristeza, de alívio, porque pela primeira vez em 20 anos, ela entendeu que cuidar bem do dinheiro não era pecado, era obediência. Em 8 meses, a Renata quitou 6.000 reais em dívidas de cartão. Em 14 meses, montou uma reserva de emergência de 4 meses de salário. E pela primeira vez, investiu 500 reais em um título de renda fixa. 500 reais pode parecer pouco para alguns, mas para quem passou a vida inteira acreditando que guardar dinheiro era falta de fé. Aqueles 500 reais representavam uma revolução silenciosa. E quando a irmã dela perguntou o que tinha mudado, a Renata respondeu com uma frase que eu nunca vou esquecer: eu descobri que Jesus não era pobre. Ele era o melhor administrador que já existiu. E se eu quero seguir ele, eu preciso administrar bem também. Se você chegou até aqui, algo ressoou. Eu quero te deixar com 4 passos práticos para começar a aplicar essa mentalidade hoje. Primeiro passo, faça uma auditoria de crenças. Pega um papel. Escreve no topo o que eu realmente acredito sobre dinheiro e fé e responda com honestidade brutal. Você acredita que prosperar é pecado? Que planejar é falta de fé? Que investir é ganância? Escreva. Olhe para essas crenças. E então pergunte: isso está na Bíblia? Ou está na cultura da igreja onde eu cresci? Separe o que é palavra de Deus do que é tradição humana. Esse exercício sozinho pode te libertar de anos de autossabotagem. Segundo passo, adote a mentalidade de mordomo. Amanhã de manhã, antes de qualquer coisa, faz uma oração diferente. Em vez de pedir: Deus, me dá mais, diz: Deus, me ensina a administrar melhor o que eu já tenho. Esse é o primeiro passo para ativar o princípio da mordomia na sua vida. E é exatamente isso que Jesus esperaria de você. Terceiro passo, comece a planejar como Jesus planejava. Anote todas as suas receitas e todos os seus gastos deste mês, tudo sem exceção. Jesus tinha um tesoureiro que controlava cada entrada e cada saída. Você talvez não precise de um Judas menos, mas precisa de uma planilha, ou um caderno, ou um aplicativo. O instrumento não importa. O que importa é que você saiba para onde está indo cada real que Deus colocou nas suas mãos. Quarto passo, invista o primeiro talento. Não importa o valor. Pode ser 50 reais, pode ser 100. O que importa é quebrar a barreira psicológica. Abra uma conta em uma corretora, coloque qualquer valor em um título simples e seguro. Isso não é recomendação de investimento. É um exercício de obediência ao princípio dos talentos. O servo que multiplicou foi elogiado. O que enterrou foi punido. Não enterre os seus. Vamos voltar àquela cena em João 19. Jesus está na cruz. Tudo está sendo tirado dele: a dignidade, a liberdade, a vida. Soldados romanos dividem suas roupas como despojos de guerra. Mas quando chegam à túnica, param, porque é aquela peça inteira, sem costura, tecida de cima a baixo em uma única peça. E naquele gesto, o gesto de soldados endurecidos reconhecendo o valor daquilo que Jesus vestia menos, está uma mensagem silenciosa que atravessa 2000 anos até chegar em você, agora. Jesus não rejeitou os recursos. Ele os administrou com excelência para cumprir o propósito para o qual foi chamado. E você? Qual é o propósito que Deus colocou na sua vida? E você está administrando os recursos que Ele te deu para cumprir esse propósito? Ou está enterrando seus talentos debaixo de uma culpa que a Bíblia nunca te pediu para carregar? Se esse vídeo tocou algo em você, deixa um like. Inscreve-se no canal. E compartilha com aquele irmão, aquela irmã que precisa ouvir isso. Porque a verdade é simples: Jesus não era miserável. Ele era um administrador extraordinário. E Ele espera que você seja também. Até o próximo vídeo. Deus abençoe suas finanças e a sabedoria para administrá-las.